Previsões de Fá para a semana. E com vocês, dono dessa voz garbosa, extremamente estiloso, hoje está vestido no mais perfeito esmorfe azul marinho com azul caneta, Flávio Pereira. Caneta azul, azul caneta. Vamos lá, gente, Odu e Fá Ossatrupam para a semana. Quem não assistiu, assista a entrevista que a gente fez com a Camila de Logoedé, que a gente, semana passada veio o Odu Iriteiro. Iriteiro falou que era para as pessoas já começarem a se programar para recomeçar o ano, para que faça as coisas muito corretas e vocês não tenham perdas financeiras. E o Ossatrupam, ele é um Odum muito complexo, por quê? Porque vai ser aqueles que não começaram a se organizar, né? E comecem, não resmunguem, calma, não sejam testarudos, não sejam cabeças duras, tá? Porque em Ossatrupam, ele é um Odum que ele fala o seguinte, gente, ele fala que a sua teimosia pode te levar a problemas irreversíveis, tanto que é uma semana que você tem que ter paciência. O Ossatrupam fala daquele caminho, Léo, aonde o Anos, né, brigou com a cabeça, e a cabeça foi lá e se perdeu, porque a cabeça achou que sabia tudo e acabou se arrebentando. Então ele está falando que vai ser uma semana que você vai achar que está com a razão e você vai se arrebentar. Está falando que tem que ter cuidado com discussões e brigas, pois é uma semana que fala que se você levantar a arma para alguém, quem pode sair morto é você. Então acorda para a vida, não cometa erros, porque não se meta onde não é seu. Fala que a curiosidade custa uma vida. Mas olha só, gente, Ifá diz que o engano e a calúnia, ele destrói a sua felicidade. Mais uma vez, por Iriteiro já falou, calha sua boca, fica quietinho, não fala o que você está planejando, tá? Guarda seus segredos para que você possa simplesmente fluir na sua vida. Esses enganos e calúnias, muitas das vezes são porque você não cala sua boca e as pessoas começam a levantar falsos testemunhos por coisas que você falou ou sem querer deixou sair da sua boca. Então, Ifá está dizendo que realmente essa semana vai ser uma semana de quem tiver com a cabeça no lugar, saber engolir sapo, vai vencer. Mas se você perder sua cabeça, vai vir muitos danos. Também fala do canto da sereia, fala que vai ser uma semana que as pessoas vão se perder sexualmente, Léo. Muitas pessoas vão se arrebentar por causa de um canto da sereia. Fala que é uma semana que muitas mulheres vão estar aquecidas com a chama uterina e com isso pode haver traições e traições que podem levar a danos irreversíveis. Então cuidado, esfria um pouquinho, então joga um pouquinho de água gelada na cabeça para que vocês não cometam nenhum ato errado. Mas vamos lá. Dentro desse caminho, quando ele fala de Olócum, que ele tinha suas filhas e fala de uma grande revolta do mar. Por isso que a gente falou logo no início que teríamos ainda mais chuvas e mais problemas por aí. É uma semana que fala de uma grande revolta, né, do Então, tomem cuidado com praia. Pode sair um solzinho, você vai à praia, pode pegar uma correnteza ao contrário aí, te sugar. Tomem cuidado com enchentes, vai ter chuvas mais ainda e vai ter outros problemas com enchentes essa semana, tá? Então tomem cuidado, porque é uma semana onde a energia ela tá muito quente. Muito quente. O Ossatrupam fala que a pessoa às vezes é muito teimosa, é a cabra indomada, onde ela acaba sendo tão revoltada que ela prefere morrer,
quebrar todo o cercado e não ficar presa. Então ela acaba se danificando, se destruindo por causa da cabeça dura dela de não entender que tem que usar a inteligência. Então use a inteligência para que você possa passar essa semana bem. Buru e Boy Bocheche. É isso aí, meu povo. O Satrupum, ele preconiza também uma grande desconsideração por pares. Onde a inveja, ela causa, evidentemente, males que às vezes são eventualmente irreversíveis. E trazendo por esse caminho aí das sereias, trazendo as perspectivas, Flávio, do nosso cenário político, vai ser um Unifá de muita traição. Sim, verdade. Bastante traição. E traição de pessoas que são muito próximas. Então vai ter muita virada no tabuleiro político. A gente vai ver delações premiadas, pessoas que se consideram eventualmente amigos ou parceiros vão estar entregando fitas, vão estar entregando gravações e coisas do gênero para repórteres, por exemplo, lançarem reportagens, documentários e coisas do gênero e ter bastante ilação, bastante mentira misturada com verdade dentro do cenário político. Então vai ser uma semana que as coisas tendem a se esquentar. Vai ser definida aí nessa semana diversas pessoas para poderem postular aos seus cargos, sejam eles executivos ou um Senado Federal. Aí esses cargos são maiores de envergadura. Nós teremos 2 senadores essa eleição, né, Flavinho? Sim. Esses cargos são de maiores envergadura como senadores da República, como governadores, coisas do gênero. O pau vai começar a comer, então a gente vai ver alguns rachas e dissidências dentro de próprios partidos. Quem é de viés de direita, as pessoas vão se trair. Fato, tá dizendo o Satrupum. Quem é de esquerda também, as pessoas haverão de se trair. Tá? O nosso judiciário ele vai estar extremamente ativo para mais prejudicar do que para beneficiar, tá falando essa semana. Tá? O judiciário, principalmente aí o nosso Supremo Tribunal Federal, eles vão incorporar o seu viés político e as togas dos ministros vão estar interagindo de uma forma diferenciada, justamente para poder já anular e punir algumas pessoas, para que as pessoas não possam se eleger a cargo algum. Então vai ser uma semana que a gente vai ter muito pleito judicial para ver quem se candidata ou não, e coisas do gênero, fora escândalos que devem surgir já nessa semana. Preparem-se que o negócio vai ficar feio. Com relação à nossa vida social, dentro dos nossos próprios lares, dentro dos nossos próprios barracões e coisas do gênero, o Satrupum tá falando, gente, prestem atenção e quem vocês confiam, porque aí fala de Aganeri, ou o famoso Olócum de Santeiro. E a Aganeri tinha diversas outras irmãs que eram filhas de Olonais, Olossais, enfim, todas elas filhas de Olócum. A Aganeri, por mais que tivesse o rosto muito bonito, era deforme de corpo e ela tinha muita inveja das irmãs que eram muito bonitas. E ela própria preparou uma armadilha para que os caçadores, os pescadores pegassem suas irmãs. E assim pegaram as irmãs, tiraram aquele enxé mágico que elas respiravam fora d'água, mataram as irmãs que foram posteriormente ressuscitadas através de magia e ebó, logicamente. Elas Olonais, Olossais, e aí Orumilá interagindo também, dentre outras coisas mais, e revelaram então para o Olócum que a sua filha, uma das diletas, que era a Aganeri, era uma grande traidora, e ela passou a utilizar máscara e uma cobra na mão ficou marcada como uma grande traidora. Então vai ser uma semana que vocês vão descobrir dentro do seu próprio meio de convívio social, às vezes dentro da própria família carnal ou de santo, traidores, pessoas que revelam segredo, e pessoas que te colocam, como a gente fala no Rio de Janeiro, na bola da vez, para que vocês saiam extremamente prejudicados de diversas situações, até respondendo judicialmente por uma ou por outra coisa. Será uma semana de denúncia e de armadilhas preparadas por pessoas próximas. Então, tomem bastante cuidado. Dentro das famílias, o ciúme vai imperar entre os irmãos. Aquela reclamação que gosta mais de filho de santo do que de outro, aquela reclamação de que a mãe faz mais por um filho que por outro. Prestem atenção para que vocês consigam debelar isso dentro do próprio lar de vocês, da própria instituição religiosa de vocês, e em cima disso vocês possam manter o equilíbrio da casa de vocês sem ter perdas de filho. As traições estarão dispostas sobre a mesa, tá? Aí, pelo caminho do Anos, que o Anos se trancou, como o Flávio falou muito bem, está falando que eventualmente pessoas que serão maltratadas deixarão de produzir, deixarão de fazer, deixarão de compartilhar do seu próprio axé. E aí aquelas pessoas que vocês maltrataram, seja no barracão, seja no trabalho, esse tipo de coisa, podem fazer com que o negócio de vocês afunde.
Por outro lado, o Satruplo está falando que comercialmente o nosso próprio país ele pode começar a ganhar alguns mercados lá de fora. A venda de petróleo pode aumentar, o que vai certamente onerar em muito, tá? Essa questão de combustível. Prepare-se para aumento de combustível essa semana, ainda porque a gente está tendo uma guerra no Oriente Médio. Tá? E, bom, como eu falei, a Terceira Guerra Mundial ela já é existente, só que ela se contrasta. E em cima disso tudo, o nosso país ele tende a ter, uma balança comercial deve melhorar um pouquinho. A gente deve se beneficiar um pouquinho de venda de petróleo, entre outras commodities, comida, alimentação e coisas do gênero, porque o mundo passa por um verdadeiro caos. Só que para a gente, na nossa macroeconomia, para aquela pessoa que vai na gôndola do mercado, vai doer um pouquinho. Então, preparem-se, depois não digam que isso não foi avisado, viu? Bom, falando a letra para a semana de forma breve, eu acho que já é o suficiente. A gente pode passar para o próximo quadro. Concordas comigo? Pode ser. Eu queria te fazer uma pergunta já baseada nisso aí. Sobre essa questão de o Brasil ser provocado para a guerra aí, por Trump, por essa letra, o que você me diria? Bom, o Brasil para entrar para a guerra vai demorar muito, ainda porque a gente está em ano de eleição. E isso vai determinar para qual tipo de lado o Brasil vai pendar. Para onde que a gente vai balançar. A gente tem dois blocos econômicos muito grandes, liderados um por China e outro por Estados Unidos, e China amparada através de muitos acordos com o Oriente, principalmente com a Rússia Oriental, ali com o nosso querido amigo Vladimir Putin. Só que o Brasil é um país que ele é um país que vive mais em paz do que em guerra. E quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, afundaram os navios aqui na costa brasileira, que os americanos dizem que foi a Alemanha que afundou o navio. A gente sabe que não. Todo mundo sabe, quem é historiador, quem é antropólogo sabe que não. Isso a gente chama de ataque de falsa bandeira para provocar, para motivar aquele país a entrar numa guerra. A gente entrar em guerra, a gente não entra tão cedo. Fazer parte da guerra não entra tão cedo. Por isso que o Brasil tem uma voz muito forte quando ele abre as Assembleias Gerais da ONU, porque a gente sempre está pregando a paz. Contudo, vamos ser provocados sim. Gente, entendam bem. A gente tem muita riqueza mineral, a gente tem terras raras, e isso tudo está começando a ser vedado. A China é o maior país com terras raras do planeta, e ela vai começar a não vender muito, por exemplo, para os Estados Unidos, o próprio americano, que precisa disso para desenvolver a sua parte bélica, o armamento, com toda a tecnologia que se tem, carros e outras coisas mais, precisa desse tipo de terra rara. A gente tem aqui muito no Brasil, não tanto quanto a China, mas a gente tem muito no Brasil. Então, breve, daqui a 1, 2, 3 anos, a gente vai ser objeto de exploração e, quiçá, de guerra, sim. Por isso que o país ele começa a pensar em se armar belicamente até com força nuclear. Isso já está sendo fomentado nos bastidores brasileiros, viu? Porque quem não tem poder de dissuasão, quem não espanta ninguém, vive o que o Irã está vivendo agora, Flávio. Está sendo ameaçado e bombardeado porque eles querem o recurso natural, da mesma forma que nosso querido amigo Laranjão lá dos Estados Unidos invadiu a Venezuela e tomou para si politicamente através de um golpe, que essa mulher que assumiu lá, ela fez parte desse golpe, tá? Fez parte desse golpe, a presidente da Venezuela atual, quando tirou Nicolás Maduro, para poder utilizar ali todo o petróleo. É briga através de recursos, e desde que o mundo é mundo, enquanto o mundo continua sendo mundo, isso vai acontecer, infelizmente. A soberba e a corrupção vão existir na alma humana, e a busca por esses prodígios, que são recursos naturais que poucos países têm, na grande verdade, vai estar em alta. Se a gente não se preparar emocionalmente, psicologicamente, inclusive para o que vem aí de política, que os Estados Unidos vai financiar essa campanha como louco, as Big Techs, os bancos, as fintechs, essas coisas todas vão estar extremamente ativas para que a gente sofra um verdadeiro derrame, um verdadeiro golpe na nossa República Federativa, e a gente passe a franquear e vender o nosso país a preço de caixa de banana podre de final de feira. A gente vai ser vendido como xepa, dependendo de como se tornará o cenário político para 2026. Então é necessário que todos fiquem de olhos, viu? O Renato de Oxum falou. Provavelmente essas terras podem ser Araxá. Minas Gerais também ser atacado. Minas. Fala, Renatão, Babaiúbi. Tô vendo sua amiga por aqui também, né? Sussuca, beijo pra você. Saudade. Urubai, Boxixi, Thalita também tá de olho. Bom, gente, a gente tem que se preparar, hein?
O negócio vai ficar feio e a culpa não é da política nem de brasileiro, não. É da política, mas da política mundial. Mundo, né? Mundial. O negócio vai ficar feio, tá? O negócio vai verdade. ficar feio. Concordo. Vamos nos preparar, viu, gente? Eu Preparem-se. tô concordando com você, hein? Preparem-se. E vamos que vamos, Flavinho. Agora nós vamos para Vamos para a Pataquins de Fá. Pataquins de O Fá. Saruço. E logo mais vamos falar dos demônios que são regidos por Oxum. Oxe, misericórdia. Vamos lá.